Vamos lá, começar com uma notícia quente, né, que já começou esse ano aqui, bem de forma agressiva, né, no cenário internacional, eu diria, essa questão do ataque à Venezuela, né? Você acredita que isso pode gerar algum conflito de escala maior a nível global e político, professor? Você acredita que foi uma ação isolada ali? Porque foi pego de surpresa para um monte de gente, né? Já é sabido essa questão de atrito político, né? Tanto Estados Unidos como Venezuela, em questão de, de eixo, né? Aquele, entre aspas, combate ao inimigo, ao inimigo que está contra a democracia. Mas você vê isso como um caso isolado, uma coisa que pode ter precedente para algo maior? Sempre quando você tem esse tipo de postura, de invasão, usando força bélica, não é? Sempre é ruim. Você tem razão, o mercado vinha especulando que isso iria acontecer em algum momento e logo na entrada do ano, né, o Trump foi lá e invadiu para capturar o Maduro. Mas a gente está vendo, né, o Donald Trump agindo de uma forma, ele acabou de completar um ano de mandato, de uma forma muito interessante, que eu acho que vale a pena a gente abrir essa discussão falando sobre isso. Né? O mundo, depois da Segunda Guerra, ele fez um desenho, né? Vou usar a palavra que o pessoal gosta, um arcabouço, que era muito consubstanciado em organismos, instituições multilaterais. Né? E aí a gente pode falar, obviamente, da ONU, do Banco Mundial, do FMI. Então, ali depois do Acordo de Bretton Woods, tudo isso incorpora, né, na nova geopolítica. E o que o Trump está fazendo agora, e esse eu acho que é um ponto muito importante, é que isso tudo está sendo contestado. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que esse desenho que veio norteando, né, depois ali da Segunda Guerra, toda a geopolítica está se esfacelando. E isso vai trazer uma série de consequências. A que mais me incomoda é que, se eu estiver certo, foi isso mesmo, você bota um ponto final na globalização, aquela que a gente experimentou ali desde meados da década de 90 até agora. Aquela globalização, que foi muito importante, depois a gente pode até discutir isso, ela se encerra. E aí a gente vai voltar com um mundo onde as grandes potências elas começam a colocar a sua influência geográfica. Então, os Estados Unidos criam ali a sua influência sobre as Américas e um pouco da Europa. A União Soviética, que tinha sido esfacelada, de alguma maneira a Rússia volta a ter alguma influência sobre aquele pessoal. Aí eu estou falando de Ucrânia, Lituânia, tanto é que a guerra lá da Ucrânia já há bastante tempo. E tem a China, que a gente não pode, né, desprezar a China. Só que a China tem dois problemas. Primeiro tem Taiwan, que é uma dor de cabeça, e tem um confronto histórico com o Japão. Então, é um mundo diferente. E, se eu estiver certo, isso que aconteceu com a Venezuela tem chance, sim, de acontecer em outros países. Não dá para a gente descartar, por exemplo, que a China, em algum momento, invada Taiwan. O Trump vem falando aí com muita frequência sobre anexar o Canadá, anexar a Groenlândia, tanto é que isso criou, né, um ruído enorme, como a gente nunca viu, dos países membros da OTAN. Né? Porque se você invadir a Groenlândia, você está colocando a OTAN em xeque. Então, o que aconteceu especificamente na Venezuela não é algo tão grave, olhando sob o aspecto de gerar um grande ruído, uma guerra, não vai. Mas pode sim significar que a globalização está encerrada e agora as grandes potências, esse é o ponto, voltam a ter
esse poder, essa influência, e que a gente vai precisar, vamos precisar nos acostumar com esse novo, com essa nova geopolítica que, a partir de agora, vai ser um fator dominante. Você citou ali players importantes, né? E esses conflitos históricos, né? A gente sabe que essas grandes potências, elas também, né, por uma questão de poder político, quem controla ali as matérias-primas, né, que são muito importantes, acaba tendo um domínio maior diplomático, né? Você tem um poder de negociação maior, você pega uma teoria dos jogos ali, sempre é favorável, né, quando você tem um bom poder bélico, você controlar esses meios de produção. O próprio Taiwan ali com a questão de semicondutores é muito estratégico ali, principalmente, né, para a geografia da China. Você acredita que após essa captura, isso pode mudar esse escoamento do petróleo para a China e para a Rússia especificamente? Baltazar, eu tenho uma visão, acho que sim, mas eu tenho uma visão um pouco além dessa. Que não é somente a questão do petróleo, é a questão hoje das terras raras. E é isso que está efetivamente fazendo o Trump, a minha leitura, né, agir desta maneira. Isso tem a ver não somente com a questão da Groenlândia, porque a Groenlândia, o que o Trump está dizendo é porque vai criar de alguma forma ali mísseis que possam, né, e tentar atacar os Estados Unidos, ele vai criar uma barreira antimíssil, mas passa, sim, pela questão de terras raras. Né? O maior produtor de terras raras é a China. O Brasil é uma enorme fonte, mas ele não produz. Os próprios americanos têm são uma fonte enorme de terra raras. Então, nesse mundo tecnológico, nesse mundo que precisa de chip, de bateria, de tantas outras coisas, aqueles 17 elementos químicos são fundamentais. Eles farão toda a diferença doravante. E o que o Trump está fazendo de alguma maneira, dizer o seguinte: olha, pessoal, cuidado comigo, porque eu estou atento a isso e vou buscar. Então, ou você fica meu amigo, ou a gente vai ter problema. Essa, para mim, é a leitura que me faz acreditar que as motivações serão dessa ordem. É óbvio que a gente ainda tem o petróleo como, né, uma commodity muito relevante em questões de energia, mas me parece que hoje, né, olhando para esse mundo, né, de sete magníficas que a gente está vivendo aí, esse último ano e meio, né, que são as principais empresas negociadas na Bolsa Americana e que todas elas estão ligadas à tecnologia e à inteligência artificial, essa questão das terras raras é o fator predominante para mim. Entendi. E você acredita que essa nova doutrina Monroe ali do Trump, isso vai tornar os países emergentes mais arriscados de se investir para o futuro? Porque isso acaba sinalizando, né, para outros países ali. Pensa assim, poxa, né, se ele tem uma influência tão grande, né, a ponto de tomar ali um evento e aquilo causar muita visualização ali em noticiário, e você acredita que isso pode mudar a percepção, né, da forma como outros países enxergam a gente em termos de investimento? Então, essa é uma ótima pergunta, né? A gente tem visto aí no mês de janeiro e no início de fevereiro, né, uma entrada enorme de capitais para a nossa bolsa, como a gente poucas vezes viu na história. Né? No mês de janeiro entraram mais de 20 bilhões, né, para a nossa bolsa. Todo o volume do ano passado foi superado em janeiro. Né? Então é muito dinheiro. E a bolsa subiu, né, mais de 10%, foi 12%, alguma coisa. Alta também que a gente não via há muitos anos, décadas. Por que isso está acontecendo? Na minha visão, os investidores internacionais, eles estão
olhando para este mundo novo. E este mundo novo, ele supostamente é um mundo que enfraquece o dólar, que é a moeda de referência desde lá do final da guerra, quando eu falei lá, quando teve lá o acordo de Bretton Woods. Esse enfraquecimento do dólar, ele tem consequências. E quais são as principais consequências? É o investidor internacional tirar o dinheiro, né, desta moeda, deste país, e olhar para alternativas. O mercado está chamando isso, Baltazar, de rotação. Né? Então o cara está rotacionando a carteira dele. Meu dinheiro está aqui, está ali. Mas esse pessoal agora não está muito bem das pernas, não. Então vamos para lá, para os emergentes, porque os emergentes estão supostamente relativamente baratos. Então, alguns mercados subiram muito, né? E outros ficaram para trás. Só que aí vem um aspecto muito importante na minha visão, e posso estar errado na minha avaliação, mas a gente não pode viver acreditando que o fluxo desta recomposição vai se perpetuar. Sabe por quê? Porque nesses 38 anos que eu tenho de mercado financeiro, eu vi muitas vezes esse tipo de coisa acontecer. Vem o fluxo. Mas o fluxo chega um momento que ele precisa ser referendado por fundamento. E aí, quando a gente olha o fundamento do Brasil, vis-à-vis a outros emergentes, aí a coisa já não é assim tão favorável. Por quê? A gente olha para o Brasil e vê uma política fiscal extremamente frouxa. A gente vê uma questão fiscal que parece insolúvel. E uma dívida que está crescendo. Né? Quando a gente pega lá o início do governo Lula, a relação dívida-PIB era 72% do PIB. E ela vai crescer aí 10 pontos percentuais para 82% agora no final do mandato do presidente. Então a gente tem um país, né, que tem uma dívida crescente, um déficit primário, né, que é quando a gente não considera o juro da dívida, tinhoso, né, apesar, né, de toda a narrativa de que a gente tem um déficit mínimo, né, que a gente, esse ano de 2026, vai fazer superávit, a gente tem que olhar as exceções. A gente faz um déficit de 0,25 do PIB porque tem um monte de exceção. Só que é o seguinte, Baltazar, aí não adianta, eu não acredito mais em Papai Noel, né, desde 7 anos de idade. Não adianta me convencer. Por quê? A exceção ela é só para apresentar a rubrica lá, a contabilidade. Na hora da gente olhar a dívida, não tem exceção, ela está lá. Então, o país precisa fazer o dever de casa. Eu sou professor, Baltazar, você sabe disso. Eu falo para os meus alunos, quer fazer um curso bom, quer fazer uma boa prova, não tem problema, faz os exercícios, tem que fazer o dever de casa, tem que estudar. O país, ele criou uma espécie de vidraça, né? Eu não consigo fazer as reformas estruturantes. Eu tento, mas eu não consigo. Ela emperra. Por quê? Há um problema de vontade política. A gente não consegue consertar esse lado fiscal. E ele se perpetua. Por isso é difícil de imaginar que depois que o investidor estrangeiro, que está fazendo essa rotação, abdicando, abrindo mão dos mercados que ele já ganhou muito dinheiro, né, que são os mercados, né, mais desenvolvidos, e está migrando para esses emergentes, no primeiro momento, qualquer entrada de dólar vai fazer um tsunami. Por quê? O nosso mercado é muito pequenininho, qualquer volume que vem, né, vai empurrar o mercado para cima. Mas e quando essa entrada de dólares começar a diminuir? Aí eu vou, se você me permitir, lembrar de uma frase da minha falecida avó, né, que ela falava para mim, né, na época da guerra, da Segunda Guerra,
Era uma situação muito complexa, não é? A gente vivia, né, óbvio, o mundo inteiro numa situação muito difícil. E aí as famílias que tinham dificuldades, muitas vezes elas guardavam garrafas para que depois pudesse vender as garrafas, fazer algum dinheiro, né, para sustentar a família. E aí a minha avó às vezes falava, olha, no final tem que saber quem tem garrafa para vender. Então, metaforicamente, é isso que eu imagino. Vai chegar um momento que os emergentes vão mostrar quem tem a garrafa para vender. Se você não tiver a garrafa para vender, aí não vai ter adiantado nada o fluxo. Porque da mesma maneira que o fluxo vem, ele vai embora. Perfeito, né? A gente tem que provar o nosso valor e fazer o dever de casa, né, professor? Né? Nenhuma novidade ali, nenhuma economia que é verdadeiramente rica hoje, que sirva de referência para outros países, construiu ali, né, num caminho tão curto, né? Então é só que tem que se alinhar com a questão da política, né? Dos dividendos políticos de acordo com, com os dois lados ali.